Olá, chicos del oitavo año, tudo bem com vocês? Eu vou falar em português para você me entender melhor, tá bom? Nesta aula, eu vou propor a vocês algumas atividades que vocês vão realizar aí na casa de vocês, tá bom? A começar, eu quero que vocês leiam esse livrinho chamado Curiosidades, que vem acompanhado do nosso livro Beitana. É um livro, como mesmo o nome já fala, curiosidades. Então aqui ele traz curiosidades de GPS, curiosidades sobre a natureza, sobre como fazer um filme, sobre a água. Então tem várias curiosidades aqui muito interessantes. Tem imagens e tem essas curiosidades. Então leia um pouco para você poder aprender sobre essas curiosidades, para você conhecer e assim você vai praticar a leitura em espanhol, certo? Então faça essa leitura que vai ser bem legal, tá bom? No livro de vocês, na página 105, eu quero que vocês respondam a atividade, porque é uma revisão dos conteúdos que a gente já viu. Você responde a atividade e você revisa sobre particípios regulares e pretérito perfecto de verbos regulares, tá bom? Na página 106, tem um texto muito legal que fala das tradições dos aniversários pelo mundo. Como é que, né, alguns lugares comemoram o aniversário. Então, é muito interessante, muito legal. Então, leia esse texto, certo? E na página 107 tem as questões relacionadas a esse texto. Então, você vai ler o texto e vai responder as questões de acordo com o que está pedindo, em espanhol, tá certo? Cada questão você lê direitinho e vai ler o texto novamente e responder em espanhol, tá bom? Na página 108, nós temos aqui também uma outra atividade relacionada ao vocabulário de festas. Tem as imagens aí das festas, onde você vai colocar os nomes, ele pergunta aqui sobre as festas e você responde de acordo com aquele vocabulário sobre festas que a gente já viu também em sala, tá bom? Quando retornarmos, eu vou pegar essas atividades para te fazer a correção e tirar todas as dúvidas, tá bom? Voltando para o texto da página 106, depois que você lê o texto, que você responder essas atividades, eu quero que vocês façam a tradução do texto da página 106, repito, certo? Falando das tradições dos aniversários. Então, assim, você vai traduzir no seu caderno, né? Vai traduzir para o português no seu caderno. E eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Cuidado quando você for fazer a tradução, certo? Embora o português e o espanhol eles sejam muito parecidos, né? Eles são oriundos do latim, então eles se parecem em muitas coisas, mas também tem algumas coisas que eles são completamente diferentes. A gente escreve da mesma forma, né? Algumas palavras, mas essas palavras que a gente escreve do mesmo jeito, da mesma forma, têm um outro significado. São significados completamente diferentes e que fazem com que sua frase, com que o seu texto fique incoerente, fique confuso, certo? São chamados os falsos cognatos, os falsos amigos, aquelas palavras que têm a mesma escrita, mas que têm significados completamente diferentes, certo? Então, se atentem a isso, tá? Quando eu falo para vocês, por exemplo, que a assinatura é disciplina, né? É a matéria que a gente estuda na escola, ciências, história, geografia, português. E quando eu quero assinar o meu nome, né, escrever meu nome em algum documento, em algum papel, eu chamo isso de firma. Então, observe a diferença. Eu tenho a palavra goma em espanhol, mas que em português significa borracha. Aquele material escolar que a gente utiliza muito, né, para apagar os nossos erros quando a gente escreve, né? E borracha em espanhol é bêbada em português. Então, observe que algumas palavras são escritas iguais, tanto em português quanto em espanhol, mas que têm seu significado completamente diferente. Então, eu recomendo a você que pesquise sempre nos dicionários, certo? Não vai traduzindo, é igual ao português, e vai traduzindo sem pesquisar, né? Sem procurar o significado, a tradução, certo? Então, fiquem sempre atentos a isso. Então, tem o reverso, que é um dicionário online muito bom. Tem o Linguê também, que é um dicionário bom. Tanto um como o outro, para traduzir palavras, para traduzir frases, são excelentes. Eu recomendo também a você que o Word Reference é muito bom para textos. É um site onde você pode traduzir textos. Então, é bem legal, certo? Aproveite essas ferramentas,
para que você faça seu texto de forma coesa, de forma coerente, de forma que tenha uma concordância, que para quem leia a sua tradução não fique confusa, você saber o que é, certo? O que você está se referindo. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, tá certo, gente? Não conhece a palavra, tá confusa, sem saber qual é o significado? Vai lá e pesquisa, tá bom? Que vai ter palavras que você vai ver que tem significado completamente diferente, tá bom? Então, observe essas dicas para fazer a sua tradução de forma correta, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!